sua igreja. Amém. Irmãos, eu quero convidar vocês para ficar de pé nessa noite. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia Sagrada, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia, Deus. Amós, irmãos. Aleluia. Eu estou sentindo o cheiro de fogo. Aleluia. Amós, capítulo 4. Aleluia. Deus, poder, Deus. O versículo de número 12. Para a glória de Deus, irmãos. Quero dizer para os irmãos que eu estou feliz de estar mais uma vez, irmãos, na presença de Deus. E agradecer a Deus por essa oportunidade, irmãos, de mais uma vez sermos o porta-voz da palavra de Deus. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edmundo, pastor presidente desta obra, né? Cristo vivo, os irmãos que estão aí conosco aí, Diácono Silas, os irmãos que vieram conosco aí, Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. 4:2. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Eu vou ler mais uma vez, irmãos, para melhor meditação e reflexão dos irmãos. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Olha esse irmão que está desviado aí, e carinhosamente coloca a mão no ombro dele e diz assim para ele: prepara, porque o Senhor está voltando. E Ele está à sua procura. Pode sentar, irmãos, aplaudindo a palavra de Deus essa noite. Sente. Aleluia. Irmãos, eu sei que as horas já nos esperam. Eu quero adiantar aqui rápido para os irmãos uma palavra, irmãos, digna de toda aceitação. Quando lemos a Bíblia, irmãos, no livro de Amós, certamente, irmãos, nós sabemos que Amós ele foi um dos profetas em que Deus levantou na face da terra. Sabemos, irmãos, que Deus, pelo menos, ele levantou 17 profetas no Antigo Testamento. Sabendo, irmãos, que 4 deles são denominados profetas maiores: Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. E 12 deles são profetas menores: Miqueias, Obadias, Joel, Naum, e aí por diante, irmãos, e Amós, a qual nós vamos trazer uma palavra hoje. E estudando a Bíblia Sagrada, irmãos, nós vimos aqui uma história muito contundente, irmãos, uma história muito difícil de se entender, mas pelo Espírito Santo, Deus, Ele nos explicou algo tremendo. Quando olhamos a Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Amós, sabemos que Deus agora, Ele vai escolher um homem para ser profeta. E todos os irmãos sabem, irmãos, que ser profeta, irmãos, aleluia, é ser alguém incumbido por Deus para transmitir a palavra do Senhor. Há uma grande diferença entre profeta e sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ele recebe do povo e manda para Deus, enquanto o profeta recebe de Deus e manda para o povo a mensagem do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o povo a qual aqui Amós ele vai profetizar é um povo muito conhecido da igreja, é o povo de Israel, é a nação escolhida, é o povo peculiar. E desde então, irmãos, quero nos dizer, irmãos, que essa nação é uma nação em que a Bíblia vai falar, irmãos, que Deus amou Israel de uma tal forma, irmãos, que a Bíblia diz que o Senhor chamou menina dos meus olhos. Todos nós sabemos, irmãos, que desde a trajetória lá do Egito, em que Deus escolhe um homem por nome Abrão, e foi
Senhor tomou para Abraão junto com a sua esposa Sarai, Sara. A Bíblia diz, irmãos, que Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo: olha, você vai ser pai de multidão, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, e você vai ser abençoado na face da terra. A Bíblia diz, irmãos, que essa promessa vai se adiantando, e nasce-se Isaac, que significa riso, filho da promessa. De Isaac se estende a Jacó, e de Jacó se estende aos 12 patriarcas, ao final de José, que todos conhecem a história de José, mas morre-se José, irmãos, e a Bíblia vai falar, irmãos, que quando José morre, aquele faraó que conhecia José, irmãos, e Deus era na vida de José, aquele faraó também chega a óbito, e agora a Bíblia vai falar que outro faraó, ele está dominando o Egito, e diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que o povo de Deus estava no Egito ao domínio desse faraó. Quero vos dizer nesta noite, irmãos, que 400 anos se passam depois que José morre, e agora o povo de Deus está sendo oprimido, massacrado, quebrado no Egito. Só que a Bíblia diz, irmãos, que há uma promessa para aquele povo. Deus olha no céu e vê que o povo está clamando, irmãos. O interessante é que Faraó, ali quanto mais levantava contra o povo de Deus, quanto mais Faraó oprimia, jogava jugo no trabalho, assim o povo descia. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite, irmãos, de antemão. Quanto mais alguém se levanta contra a nossa vida, falando mal, falando que você não vai crescer, que você não é nada, que você não é isso, que você não é aquilo, assim Deus, Ele vai abençoar mais a sua vida. Amém, Jesus. Quanto mais, irmãos, Faraó massacrava o povo, mais o povo crescia. E a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Moisés, todos conhecem. Moisés começa bem, morre, chega Josué, e assim o povo entra na terra prometida. Só que havia, irmãos, algo que me chama a atenção no meio do povo de Deus. Olha para cá, irmãos. A Bíblia diz que o povo esquecia rapidinho do Senhor. Ou seja, hoje o povo adorava a Deus, amanhã o povo não adorava mais. Vivia, irmãos, aleluia, em uma prostituição. O que é isso? Prostituição na Bíblia, irmãos, significa, aleluia, traição. Ou seja, hoje o povo entrava no tabernáculo do Senhor, rendia adoração, mas quando acabava aquele culto, o povo se prostrava diante das imagens de escultura, e Deus falou: eu não admito isso, porque a glória é minha, o louvor é meu, a honra é minha, a glória não é minha, a glória é minha, a glória é minha. Deixa eu falar para você nessa noite, irmão, Deus não te quer 90% na igreja, ou 30, nem 50, Ele te quer 100%. Aleluia. Na presença dEle. E com isso, irmão, a Bíblia vai falar sobre cativeiro, já foi falado nessa noite. O que é cativeiro, evangelista? O cativeiro foi um período em que Deus permitiu com que o povo dele sofresse. A Bíblia vai falar que Deus usa um profeta chamado Jeremias, e todo mundo sabe, irmãos, que Jeremias ele é de Anatote, cidade de Jerusalém, e a Bíblia vai falar, irmãos, que a infância de Jeremias, irmãos, ele tinha um sonho de ser sacerdote. O pai dele, Uquias, já tinha planejado para Jeremias ser sacerdote, porém Deus havia escolhido Jeremias para ser um profeta. A Bíblia diz, irmãos, que certa feita Jeremias, ele está pegando um tempo, Deus dá uma visão para ele, e Deus fala: Jeremias, o que tu está vendo? Ele diz: Senhor, eu estou vendo 2 cestos de figo, só que um, Senhor, está maduro e o outro está, Senhor, podre. Aí Deus dá a revelação para Jeremias. Jeremias, os maduros, os bons filhos, são aqueles, Jeremias, que foram em cativo para a Babilônia. Senhor, e esses filhos podrificados foram aqueles que ficaram aqui em Jerusalém. Por que, Senhor? Porque aqueles que foram no cativeiro vão ser transformados, vão ser mudados, irmãos. Às vezes nós não entendemos o porquê Deus às vezes aperta um parafuso, o porquê Deus permite isso, aquilo em nossa vida, mas tudo tem um porquê. Tudo, irmãos, Deus sabe fazer da maneira certa. A Bíblia diz agora, irmãos, que Deus levanta os profetas. E era rapidinho, 3 meses, um outro vinha.
E quando eu li a Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Amós, esse profeta, que é um pouco conhecido, irmãos. Amós, ele era um profeta, irmãos, do campo. Como assim, evangelista? Ele não era igual a Jeremias, ele não era igual a Isaías, ele não era igual a Israel. Por quê? Porque Amós, irmãos, ele nem era profeta e nem filho de profeta. Ou seja, ele não sabia profetizar, não sabia pregar, não sabia de nada, irmãos. Mas se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, irmãos, é aquilo que nós nem imaginamos, nem pensamos. Deus gosta de te surpreender. Deus gosta de chamar a tua atenção, irmão. Deus gosta de fazer coisas que nem eu e você imaginamos que Ele faz, e Ele faz. A Bíblia diz que Deus chama Ele. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele morava em uma região chamada Tecoa, em Judá, em Jerusalém, 20 quilômetros. E a Bíblia diz que Deus fala: Amós, levanta e vai profetizar ao meu povo lá em Israel. A Bíblia diz que ele se levanta, irmãos. E a Bíblia vai falar que ele vai até a cidade de Betel. Betel significa, não, casa do pão. A Bíblia vai dizer que essa cidade, irmãos, aleluia, estava tomado pela idolatria, estava tomado, irmãos, aleluia, pelas coisas profanas. O povo já estava desapercebido. O povo de Deus, irmãos, já estava na prostituição, adorando outros deuses. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que nessa época quem reinava, ou quem estava no trono, era um homem chamado Jeroboão II. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Amós chega na cidade para profetizar, primeiramente, Amós quer chamar a atenção do público, Amós quer chamar a atenção do povo para a sua mensagem. Nós sabemos que ele não era profeta, e como profeta vai pregar, irmãos, é Deus na vida dele. De antemão, Amós começa a pregar, irmãos, e ele traz uma mensagem de um juízo eminente, aleluia, para 6 nações circunvizinhas, aleluia, de Israel. A Bíblia diz que Amós começa a pregar contra Gaza, ele prega contra Edom, ele prega contra Moabe, e ele vai pregando, irmãos, contra essas nações. E a Bíblia vai falar que agora, irmãos, o povo de Israel, a nação em que Amós queria alcançar a mensagem, todo mundo vai se chegando e todo mundo vai aplaudindo Amós e dizendo: Amós, é dessa maneira mesmo, Gaza é assim, Edom é assim, fulano é assim. Mas, irmãos, mas eu achei muito interessante é que quando nós olhamos o servo do sono, nós sabemos muitas vezes até falar: Deus, é verdade, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas quando a espada de Deus ela se volta para mim e para você, aí eu quero ver se você vai falar: Deus, é comigo mesmo, eu preciso me consertar, eu preciso ser diferente, Deus, eu preciso ser mais fiel a ti. Não importa quem saiu do ministério, eu vou ficar firme, porque a minha vitória está no final. O interessante, irmãos, olha para cá, é que ninguém vai te dar uma palavra de ânimo quando você, irmãos, aleluia, está de bem, aleluia, porque Deus havia inspirado Amós para falar uma palavra dura. Só que como ele ia trazer aquela palavra se o povo não estava dando atenção a nenhum dos profetas? Amós teve que ter estratégia, irmão. E ele traz a mensagem para aquelas 6 nações. Quando a mensagem é pregada, irmãos, o povo se alegra, o povo dá glória, porque o povo está ouvindo aquilo que não é para eles, sim para as outras nações. Só que Deus tinha um propósito. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus tem propósito na tua casa, Deus tem propósito na tua família, aleluia. Tu não está aqui em vão. Se Deus começou a perdoar, é porque Ele vai fazer para aqui, e o nome dele vai ser glorificado, irmão. Não questiona a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe assim, assim. Não, Deus sabe trabalhar do jeito dele, da maneira dele, irmão. E quantas das vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar em nossa vida? E a Bíblia diz: quem é vós, cargo os sacos, para querer ensinar a maneira e o jeito de Deus trabalhar. A mocidade da mensagem bom se alegra da glória, porque a mensagem dura não era para Israel, era para a nação vizinha.
Mas quando Amós vira a profecia e diz assim: olha, nação rebelde, Deus vai permitir com que, aleluia, uma nação virá sobre vós e vos levará ao cativeiro. Vocês vão ser, aleluia, deportados lá para a Síria, porque os assírios vão vir sobre vós e vocês não têm como correr. Os mais ligeiros entre vocês não suportarão, aleluia, aquilo que o Deus de Israel vai fazer no meio de vocês, irmão. Aí o povo agora começa, aleluia, a querer questionar o Senhor. E tome mensagem, tome Bíblia. Amós começa a pregar, começa a proferir o juízo eminente do Senhor. E o que eu acho mais interessante, irmãos, o versículo que nós acabamos de ler, Amós pronuncia, irmãos, e diz assim: o Senhor vai voltar, o Senhor está voltando, aleluia, prepara, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Estudando a Bíblia Sagrada, irmãos, esse prepara aqui não é, queridos, o arrebatamento da igreja, não. Amós estava dizendo assim: ó povo de Israel, prepara, porque o meu Deus vai descer sobre vocês, vai consertar aquilo que está desconcertado. Aí no capítulo 7, irmão, Deus dá 5 visões para Amós. E a primeira visão que ele dá, irmãos, é a visão dos gafanhotos. Ele diz: olha, vai vir os gafanhotos aí. Olha, amor, está vendo o quê? Estou vendo gafanhoto, Senhor. Gafanhoto devorador. A Bíblia diz, irmãos, que Amós ora e diz: Deus, como Jacó suportará isso? Deus olha para Amós e diz: Amós, não vou mais fazer isso, Amós, me arrependo. Novamente Deus dá outra visão para Amós. Amós, o que está vendo? Estou vendo, Senhor, fogo consumidor. Amós ora a Deus: Deus, não faça isso, porque Jacó não vai aguentar, Senhor. Deus olha novamente para Amós e diz: Amós, vou me arrepender, vou dar mais uma chance para Israel. Mas a terceira visão não foi muito profunda. E Amós agora ele vê um plumo. Aleluia. E Deus falou assim: Amós, está vendo o que, Amós? Senhor, estou vendo um plumo na mão. Aleluia, Senhor, é um plumo. E Amós, não vai orar mais? Não, Amós, não, Senhor. Por quê? Porque Israel precisa ser consertado. Israel está em uma parede toda. Amós, eu, o Senhor, não estarei no meio desse povo. Irmãos, a quarta visão, a Bíblia vai dizer que Deus, ele dá outra visão para Amós. E Amós começa, irmãos, a contemplar agora, bendito seja o nome do Senhor, um cesto de figo, irmãos. E a Bíblia vai dizer: olha, Amós, quem está vendo? Estou vendo um cesto de figo de verão, Senhor, simbolizando, irmãos, que o fruto estava maduro. Quinta visão Deus dá para Amós, e a visão que Deus estava no altar, Deus estava posto sobre o seu trono. Parece que eu vejo, irmãos, no livro do profeta Isaías, quando Isaías vai ter aquela contemplação do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 1, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o sublime trono de glória. E quando eu vi o Senhor, eu vi que os anjos voavam de lá para cá. Eles tinham 6 asas, com 2 asas sobre os pés, com 2 asas sobre os ossos, e com 2 asas voava. E o que ele fazia? Ele dizia: Santo, 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 Kadosh, deixa eu falar para você nessa noite. Se tu está passando por tudo isso, é porque Deus se não se pode pregar esse evangelho. Uma palavra forte. Pregadores de rosa. Prega rosa, mas prega os espinhos também. Esse altar, irmãos, que o Senhor estava, simbolizava autoridade. E quando Deus mostrou para Amós isso, Deus estava fazendo: Amós, agora eu me levanto em prol desse povo. Agora eu justifico esse povo. Versículo 11, capítulo 9, Deus falou a Amós: Amós,
prepara, Moisés, porque eu, Senhor, estarei no meio do povo. Irmãos, deixa eu falar para você aqui nessa noite que Deus ministrou meu coração. Enquanto eu acordei nessa manhã, Deus disse para mim: filho, diga para a minha igreja que um novo tempo em Deus vou trazer. Deus disse: Deus disse: filho, o inimigo tem se levantado, tem os azulantes chegando para tentar bater o meu povo, mas eu sou Deus. Prepara Israel. Sabe o que Deus está falando nessa noite? Prepara o evangelista Edson, prepara o pastor Edmundo, prepara o evangelista Edinaldo, porque eu tenho grande história para as vossas vidas. Aleluia! E se prepare, irmãos, não é o arrebatamento, é para você estar preparado. É para que quando ele chegar até a tua casa, você fala assim: entra, Senhor. Hoje não é ela para calabar, se arranjou. Ele soube nada para se arranjar. Irmãos, eu cheguei em minha casa, irmãos, e de repente pastor de muito uma jovem lá, uma jovem, irmãos, do mundo. Quando eu cheguei, ela falou assim: eu quero oração, o meu problema é esse. Olha, o meu esposo está assim, ele tem um corpo aberto, ele tem um corpo não sei como, ele é cheio de demônio. Eu olhei para ele e falei assim: mas tu quer ser liberta? Se tu quer, vai começar de tudo. Tu quer igreja? Aceita Jesus? Ela disse: eu quero Jesus. Eu falei: então, se tu quer Jesus, o meu Deus vai entrar na tua casa, na tua vida, e você vai ser transformada. E como era do teu esposo também. A primeira atitude, irmãos, tem que ser sua. Não é o seu marido que está em casa, não é a sua mãe, o seu filho. Ah, Deus, faz lá, e aqui? E você, irmãos? Tem que ser eu. Pensamentos que tenho de vós, não de guerra, mas de paz. Nem sempre, irmãos, o teu caminho é o caminho de Deus. Tu já questionaste a Deus: Deus, será que eu estou certo? Deus, mas o Senhor não me mandou pedir perdão para ele, eu não vou. Vai, faz a tua parte. Mas Deus, eu não fiz nada, foi ele que fez, faz a tua parte. Aleluia, porque Deus vai vir sobre a minha e sobre a tua vida. Tem que estar preparado, irmão. Se você estiver preparado, vai acontecer algo sobrenatural. Eu quero profetizar, irmão, que se você estiver preparado, as outras nações vão ter que olhar para você e vão ter que falar: bem-aventurado é ela. Bem-aventurado é ele. Deus estava se levantando do trono, irmãos, para justificar a nação dele. Romanos capítulo 8, quem me justifica é Deus. Porque nós queremos nos retribuir o mal com o mal, se você pode fazer um bem, querido. Ela manda calabara séria, providápia. Irmão, se você for ver esse contexto da Bíblia Sagrada, você vai ver que Amós, ele debateu de frente com o rei, aleluia, Jeroboão II. E a Bíblia vai falar, irmãos, no capítulo 7, que um tal de sacerdote, Amazias, ele chegou até Amós e falou assim: Amós, volta para a sua terra, aqui você não profetiza, profetiza lá. Só que Amós, irmão, cheio do Espírito Santo, ele estufou um peito de show. O diagrama disse: eu não era profeta e meu pai era profeta, mas se o Senhor mandar, eu vou profetizar. Ei, profeta, cadê a profecia que Deus colocou na tua boca? Ou tu não é profeta porque alguém falou que tu não é profeta? E tu não é isso, não é aquilo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus tomar a tua vida, porque o Espírito Santo, ele está no nosso meio. A Bíblia diz: se o Espírito Santo, aí há liberdade.
Mas se Deus te chamou, profetiza. Se Deus te chamou, profetiza. Ah, evangelista, você não sabe a minha vida, a minha história, a minha casa. Não sei, querido. Mas uma palavra eu quero proferir para você nessa noite. Quando Deus olhou para Ezequiel, Deus falou assim: Ezequiel, o que tu vês, Ezequiel? Senhor, um vale de ossos secos. E aí, Ezequiel, pode acontecer alguma coisa? Ezequiel falou: Senhor, só tu sabe. Aí Deus, irmãos, do sublime tom de glória, ele liberou a palavra e disse: Ezequiel, profetiza. Ela céu, povo da paz. Sabe o que Deus está falando para a igreja nessa noite? Profetiza que eu vou levantar. Profetiza que eu vou curar. Profetiza que eu vou fazer. Profetiza que eu profetizo nessa noite que a tua família vai ser salva. Eu profetizo que vai haver liberação. Eu profetizo que Deus vai fazer algo novo. Receba, receba, receba. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque poderia após voltar desgostoso para sua casa. Poderia, irmãos, após deixar de ser profeta. E o que Deus falou comigo nessa manhã, irmãos, de 2 a 1, ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz. Tu quer algo novo ou tu quer ficar no velho? Oh, céu, eu disse: Deus, eu quero algo novo na minha vida. E o Senhor disse: então prepara-te para se encontrar comigo. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que nessa noite, se for possível, Ele vai descer dentro da tua boca igual. Aleluia, sabe, Elias. E Deus desceu lá dentro e disse: Elias, o que tu fazes dentro dessa caverna? Eu sigo zeloso, Senhor. Eu tenho sido um dos profetas zelosos. Elias, eu não te disse que tu és meu profeta. Só que tem momentos, irmãos, que não é que Deus manda você para a caverna, você entra nela. Por que você entra nela? Porque às vezes você deixa de estar ouvindo a palavra de Deus e você está ouvindo a pessoas que não está nem aí, irmãos. Pessoas que não estão envolvidas na obra. Pessoas que quem sabe era daqui ou era de outro ministério. E a pessoa não está nem na presença de Deus e te dá um conselho que não é de Deus. Aí acaba você entrando dentro da caverna. Ficando dentro da caverna. Você é profeta, mas está dentro da caverna. O Senhor está mandando essa noite: sai da caverna, porque eu tenho um mistério contigo é fora dela. Sabe o que o Senhor está me falando, irmãos? Que hoje é noite dele pegar na tua mão. Eita, e Deus vai provar para os teus que Ele é na tua vida. É para os teus, é para os teus, é para os teus que Ele é na tua vida. Mas não adianta, irmãos, aleluia, ficar dentro da caverna. Tem que sair para fora. Tem que sair para fora, irmãos. Porque, evangelista, porque na caverna, irmãos, não tem luz. Na caverna não tem lugar de você dormir. Na caverna tu não vai ter visão. E o que eu vou ter dentro da caverna? Sofrimento, angústia. A tua consciência vai martelar dentro da tua mente. Você vai pensar: Deus, mas como eu pecava, como eu era usado nas tuas mãos, Deus. Me lembro quando o pastor dava oportunidade, eu desci um manto na calma e show denéscia. E hoje eu estou dentro dessa caverna encostado, porque alguém chegou até mim e disse que eu não vou ser profeta ou ser profetiza. Sabe o que Deus está mandando me falar dentro da palavra? Ele te chamou dos montes, era Ele te chamou de um lugar em que ninguém dava nada. Muitas pessoas olhavam para você e diziam: ele não vai ser ninguém na vida, ela não vai ser ninguém na vida, o projeto dela não vai dar certo. Deus te pegou pela tua mão e disse: a partir de hoje eu vou caminhar contigo. Se tu dá um passo, eu vou dar um na frente. Se tu vai, eu vou contigo. Mas
E nessa manhã Deus falou comigo, irmãos. Como é que você está? Olha de madrugada a Deus, irmãos. E Deus falou comigo poderosamente acerca dessa palavra. Que é tempo, irmãos, dele colocar um prumo sobre a mim e sobre a tua vida. Que palavra dura, evangelista. Irmãos, se você quer ter uma vida abençoada, sucedida, se você quer que o Espírito Santo esteja sobre você, e que tudo que você fizer, profeta, dê certo, pega um prumo espiritual e passa assim, ó. E te leva. Se levanta aqui. Vou fazer algo profético, que Deus está mandando nessa. Pega um prumo aí. Espiritualmente, pega um prumo. É bom, John, como faz. É bom que é o examinar. Você não vai medir o seu irmão, mas eu quero que você mida você espiritualmente, irmão. Eu quero que você relabante, Deus disse para mim que vai descer um som quando você começar a medir você mesmo. Porque Deus nessa noite está colocando tudo aquilo que estava fora do lugar. Nessa você, Deus. É só levar ao ídolo, está descendo um prumo sobre essa igreja, está descendo um prumo sobre o evangelista Emerson. Ó Pai, eu e céu e esse prumo, Deus, o Senhor colocou na mão de amor, primeiramente de ele. E muitos profetas vêm aqui nessa noite, Deus, se porventura eu estou, meu Deus, em qualquer maneira na tua presença, Deus, faça esse prumo agora, faça esse prumo no meu leite. Se dá um céu, se dá um poder, se o prumo de amor que Deus coloca o prumo, não é para te matar, não é para te vergonhar, não. Deus está colocando o prumo para teu filho. Eu estou te aperfeiçoando, filho. Eu estou te colocando na minha presença, filho. Eu quero que você profetize, filho. Esse prumo não é para te vergonhar perante as nações, não. Esse prumo, filho, é para te consertar. A calabara séria, o rabanjou, macau e céu e meregai. Esse prumo que está sobre a igreja é porque quero, meu Deus, fazer um tempo novo. É porque eu, Deus, quero fazer coisa nova. Esse prumo que está na minha tua vida, amado, é Deus dizendo assim: olha, filho, a partir de hoje você não vai dar aleluia, ouvidos a B e a C, não. Você vai dar ouvido à minha palavra. Esse prumo que está sobre a minha e a tua vida é Deus falando assim: olha, eu repreendi o gafanhoto, eu repreendi o fogo consumidor, mas pelo prumo você tem que passar. Pelo prumo você tem que passar. É calabara cheia. Por quê? Porque depois desse prumo aqui, essa igreja nunca mais será a mesma. Depois desse prumo, crente vai falar em língua, crente vira um profeta.
Diga para ela que ele, o Senhor, tem um projeto muito grande na vida dela. Quando eu olhava para ti, eu vi uma palavra: desperta. Eu não te conheço, mas eu vi a Deus dizendo assim: olha, eu te coloquei como cabeça, eu te coloquei como um líder. E ai, se tu rejeitar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, diz o Senhor para ti nessa noite: desperta. Amém? Cadê o mano para louvar a Deus, irmãos? Eu louvo a Deus.